Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a síntese de ácidos graxos, conforme a gente viu em aula. A síntese de ácidos graxos ela é um processo que acontece no estado alimentado, ou seja, quando a gente tem oferta de combustível. Que tipo de combustível, por exemplo? A glicose é um desses combustíveis, então vamos só se atentar a gente precisa se atentar ao fato de que os ácidos graxos, eles são lipídios, enquanto que a glicose ela é um carboidrato. Apesar de eles serem macromoléculas que fazem parte de categorias diferentes, eles têm alguns intermediários em comum nas vias do metabolismo. E é isso que a gente consegue ver quando a gente fala tanto sobre a síntese de ácidos graxos quanto sobre a degradação de ácidos graxos, que eu vou falar um pouquinho melhor em outro vídeo. Então, o que acontece? Quando a gente está no estado alimentado e a gente tem um excesso de oferta de combustível, né? Um excesso de oferta de moléculas que podem ser usadas para gerar energia, como é o caso da glicose, em tecidos como o fígado e o tecido adiposo, esse excesso de combustível vai levar a um excesso de ATP. Uma vez que esses níveis de ATP começam a aumentar demais, eles vão inibir as vias que vão levar à geração de ATP a partir da glicose. Então, o ciclo de Krebs ele vai ser inibido a partir dessas enzimas que vão atuar a partir da síntese do citrato, né, a partir do intermediário citrato. E a gente vai ter uma inibição da enzima marcapasso da glicólise, que é a fosfofruticinase. Como resultado, a gente vai ter um excesso, um aumento do acetil-CoA, que não está conseguindo ser direcionado para o ciclo de Krebs. Nesse processo, a gente vai precisar dar um destino para esse acetil-CoA, que vai começar a ficar em excesso no estado alimentado. E o que vai acontecer com esse acetil-CoA? Ele vai ser direcionado para a síntese de ácidos graxos. Só que percebam que o acetil-CoA nesse momento ele está dentro da mitocôndria. Ele está lá na matriz mitocondrial. Só que a síntese de ácidos graxos, além de ser um processo que acontece no estado alimentado, ela também é um processo que acontece no citoplasma. Ou seja, é preciso haver uma forma de retirar esse acetil-CoA de dentro da matriz mitocondrial. O problema é que nós não temos um transportador para acetil-CoA. Então, como é que esse acetil-CoA faz para sair da matriz mitocondrial? Ele vai sair na forma de citrato. Lembrando que o citrato ele é formado a partir da reação da citrato-sintase, que combinando então o oxalacetato com o acetil-CoA. O citrato que saiu então da matriz mitocondrial, ele vai ser transformado de volta pela ATP-citrato-liase em oxalacetato e acetil-CoA. Então, esses dois foram combinados na matriz extracelular para formar citrato. Uma vez que esse citrato saiu da matriz mitocondrial, ele volta ao oxalacetato e acetil-CoA. Este acetil-CoA ele pode então ir para a síntese de ácidos graxos, por exemplo. E esse oxalacetato que agora está aqui fora da mitocôndria? Precisa haver um mecanismo para regenerá-lo dentro da mitocôndria, para continuar dando vazão a esse ciclo. Então, esse oxalacetato ele vai ser transformado em malato, malato em piruvato, e esse piruvato entra de novo na mitocôndria. Como essa via, se eu ainda tiver glicose 6-fosfato disponível, e esse pedaço aqui da via, que leva da glicose 6-fosfato ao piruvato, estiver inibido, a glicose 6-fosfato ela vai ser direcionada então para a via das pentoses. Qual a importância disso? A geração de NADPH, que é importante em processos de biossíntese. A gente não quer sintetizar ácidos graxos? Esse NADPH vai ser importante para isso. Além disso, lá na mitocôndria, a gente pode ter uma reação de conversão direta de piruvato a oxalacetato, fornecendo esse oxalacetato
necessário para que a gente consiga, então, formar citrato e continuar levando esses ácidos graxos para o citoplasma. A partir daí, uma vez que esse acetil-CoA está já no citoplasma das células, ele vai entrar no processo de síntese. E essa primeira reação, que seria a reação limitante nesse processo importante para esse início da síntese dos ácidos graxos, é a síntese do malonil-CoA a partir do acetil-CoA. A enzima que catalisa esse processo é uma enzima chamada de acetil-CoA carboxilase. O que essa enzima faz? Ela vai adicionar um grupo carboxílico ao acetil-CoA. Então percebam que o que está azul continua em azul e a gente vai ter a adição desse grupo carboxílico que veio do bicarbonato. Agora a gente tem acetil-CoA e malonil-CoA. E a partir daí a gente entra no processo de síntese de ácidos graxos que é feito por uma enzima chamada de ácido graxo sintase e que tem várias subunidades. Percebam que o acetil-CoA ele é uma molécula de 2 carbonos. 2 carbonos. 2. E que se a gente está pensando na síntese de ácidos graxos a partir desse bloco de construção que tem 2 carbonos, é natural a gente pensar que a gente vai crescer a nossa cadeia de 2 em 2. Então, se eu tenho inicialmente 8 moléculas de acetil-CoA, cada uma delas com 2 carbonos, o graxo formado, ele vai ter 8 vezes 2, 16 carbonos. Então, essa é a receitinha para a gente sintetizar o ácido graxo palmitato, o ácido palmítico. E nesse processo a gente vai precisar investir aí 7 moléculas de ATP e 14 moléculas de NADPH, que foi gerado lá na via das pentoses. Como eu falei, essa síntese ela vai acontecer por ação da enzima que é ácido graxo sintase, que na verdade é um complexo enzimático. Esse complexo ele é formado por várias enzimas. Qual é a vantagem disso? Nesse roteiro, nessa rota, produto de uma reação é substrato para a reação catalisada pela próxima enzima. E manter essas enzimas todas em um complexo facilita para que essa reação aconteça com maior eficiência. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enzimas fazendo parte do complexo. E aqui embaixo a gente tem os nomes de cada uma dessas enzimas. Como é que vai acontecer essa reação? Então percebam que o nosso objetivo ele é formar essa molécula aqui, então C-OH. E aí a gente tem todo um restante de uma cadeia de hidrocarbonetos. Como é que acontece, como é que isso se inicia? A gente tem primeiro a ligação do acetil-CoA, dessa parte de carbonos aqui do acetil-CoA, a subunidade ACP, aqui a enzima ACP do nosso complexo. Depois que isso acontece, esses carbonos eles vão ser transferidos para a subunidade KS. Então a ACP agora ficou livre para receber uma nova molécula, que agora é o malonil-CoA. Então a gente começou com acetil-CoA e agora a gente vai para o malonil-CoA. Percebam que o malonil-CoA ele é uma molécula que tem 3 carbonos. E agora a gente vai começar uma sequência de reações que são condensação, redução, desidratação e redução para a gente conseguir formar o nosso ácido graxo. Então, só corrigindo que aqui é uma hidroxila. Bom, esse último carbono, esse último grupamento que a gente tem aqui no malonil-CoA, ele vai ser retirado como CO2. E o que a gente tem aqui nessa subunidade KS vai ser transferido para o que a gente tem aqui na subunidade ACP por um processo que a gente chama de condensação. Percebam que no nosso objetivo final, que é essa molécula, a gente só tem uma dupla para esse carbono da extremidade, uma dupla com oxigênio e uma hidroxila na outra ponta. O restante são só hidrocarbonetos. Então a gente precisa dar um jeito de retirar essa dupla ligação com o oxigênio aqui, esse grupo cetônico que tem aqui nessa posição.
E isso vai acontecer através dessa próxima sequência, que são redução, desidratação e redução de núcleo. Quando a gente pensar em redução, a gente vai pensar em adicionar elétrons. Então, lembrando que toda vez que a gente pensa em redução, a gente vai pensar em adicionar elétrons. E se eu quero adicionar elétrons, eu vou ter que quebrar ligações que já existem. Então, a gente quebra uma dupla ligação. Qual? Especificamente essa, porque a gente está pensando aqui nessa dupla ligação. Então, adicionei elétrons. Entra também os hidrogênios. Só para ficar claro, né? Foi quebrada uma das duplas ligações que estavam nessa posição e um hidrogênio foi adicionado a cada um no átomo de carbono, outro no átomo de oxigênio. A próxima etapa consiste em uma reação de desidratação. Então, a gente vai retirar essa hidroxila desta posição e um dos hidrogênios deste carbono. Se eu estou tirando um ligante deste carbono, que é a hidroxila, e um ligante deste carbono, que é um hidrogênio, eu vou ter que adicionar de alguma forma uma ligação entre eles, porque eles não podem ficar com menos de 4 ligações. Então, quando a gente retira essa molécula de água, surge aqui nessa posição uma ligação dupla. E agora, para ficar igual a essa molécula que a gente está vendo aqui embaixo, eu só preciso que essa ligação aqui, ela passe a ser uma ligação simples. E a gente viu que essa quebra de duplas ligações, ela vai ser feita a partir de um processo de, na subunidade que a gente viu no slide anterior, o que eu já tinha na subunidade ACP com 4 carbonos, vai ser transferido para a subunidade KS, e dessa subunidade KS, agora na ACP, a gente pode colocar uma nova molécula de malonil-CoA. Então, a gente vai ter a retirada de um grupamento como CO2 e a transferência do que eu tenho pronto no KS para a subunidade ACP. E agora, todo o processo precisa se repetir para que a gente consiga formar, finalmente, uma molécula como essa daqui. Então, esse processo ele vai ter que se repetir um número suficiente de vezes até que eu tenha uma molécula com 16 carbonos, gastando para isso, portanto, 8 moléculas de acetil-CoA. Lembrando que nesse processo só um acetil-CoA entra aqui na enzima como acetil-CoA. Então, eu tenho um acetil-CoA e 7 moléculas de malonil-CoA. Lembrando que o próprio malonil-CoA veio do acetil-CoA naquela primeira reação que a gente falou depois que o acetil-CoA saiu da mitocôndria. Tudo bem, pessoal? Então, depois desse processo, uma vez que o ácido graxo, que é essa molécula aqui, que é um ácido graxo, foi formado, esses ácidos graxos podem ser usados para sintetizar triglicerídeos. Como é que a gente sintetiza um triglicerídeo? O que é um triglicerídeo? Lembre-se que o triglicerídeo ele consiste de uma molécula de um glicerol mais 3 ácidos graxos. E isso é uma forma de estoque de energia para períodos de jejum prolongado, por exemplo. Ou uma fonte de energia importante para os nossos músculos. Como a gente já viu, o músculo no estado basal, né, num estado de atividade que não é uma atividade intensa, ele usa principalmente ácido graxo como fonte de energia, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza? Então, até mais!